começar me apresentando e aí o pessoal vai chegando. Meu nome é Elaine, sou psicóloga da equipe da Cognitiva Centro de Terapia. Eu tenho formação pela própria clínica em terapia cognitivo-comportamental. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito da autoestima. E aí a gente pensou em práticas muito simples, muito acessíveis, da gente poder fortalecer a nossa autoestima. Eu quero começar falando com vocês o porquê da escolha desse tema. Eu pensei nesse tema devido ao contexto que nós vivenciamos ao longo de todo esse ano. A gente já está no finalzinho do ano e quantas coisas diferentes que nós experimentamos, né? Quantas situações que nós experimentamos ao longo desse ano, todos nós, né, gente? Claro que de formas diferentes, todos nós fomos impactados com a novidade, com a notícia desse ano, né? E aí, por que eu pensei na questão da autoestima para a gente conversar agora? Porque a gente sabe que a autoestima é um dos principais ativos que a gente tem justamente para lidar com todas as situações da vida, né? E em todas as áreas da nossa vida, ela vai se fazer necessária, ela é importante, e considerando que a gente está passando ainda, né? A gente já passou todo esse ano e continua passando por essa situação, é importante a gente se fortalecer, né? Então, olha só, a nossa autoestima ela tende a sofrer um impacto muito grande com essas adversidades. Uns mais, outros menos, mas todos nós fomos impactados com essa situação e temos que lidar, né? Então, assim, essa época do ano, muitas pessoas, independente da pandemia, já é um período que mexe muito com a autoestima das pessoas. A gente sabe, né, de informações, de registros a respeito das reflexões que acontecem, por que tem já tem muitas reflexões acerca. A autoestima já é muito mexida nessa época do ano. Por quê? Justamente porque a gente faz profundas reflexões acerca, né, do que a gente experimentou, do que aconteceu ao longo do ano. E aí já vem aquela coisa toda de fazer planejamento do ano que vem, né? A gente já começa a pensar como que vai ser o próximo ano. Então essa época do ano já mexe com a nossa autoestima, já faz a gente fazer né, voltar o nosso olhar para dentro. E aí eu quis pensar nisso tudo, pensar que a gente está chegando ao final desse ano, com todas as adversidades que nós enfrentamos, e quis estar aqui com vocês para a gente discutir sobre práticas simples. Por que eu estou chamando de simples, gente? Vamos pensar na diferença entre o simples e o complexo, né? O simples é aquilo que a gente tem um acesso praticamente direto. Eu vou dizer assim, é aquilo que está ao nosso alcance. Então, eu estou chamando de simples porque é o recurso que a gente tem. Está aqui, está na gente. Não tem dificuldade, não tem que ficar buscando muito longe, não tem toda essa... O complexo, ele envolve várias pessoas, ele envolve, né, talvez um gasto maior de energia, uma busca por fora, né? Então, o simples não, o simples é aquilo que eu consigo com os recursos que eu tenho, que eu mesmo consigo, né? Então, eu já quero começar falando dessa importância da gente olhar para dentro, da gente revisitar aqui o nosso interior, né? Eu sei que gera um incômodo a gente pensar em olhar aqui para dentro, né? Em olhar para nós assim com mais profundidade, já nos gera assim, uma ansiedade, um medo de olhar para essa janela que abre para dentro, né? Mas olha só, por mais que a gente tenha um certo receio, tem muita coisa boa aí dentro. Falo para você, tem muita coisa boa aqui dentro. Acredite, tem saúde aí dentro, tem um adulto saudável aí dentro. Então os recursos estão aqui, estão em nós. E esses recursos bem habilitados, eles nos dão muito mais condição seja de conquistar os nossos sonhos, seja de enfrentar as nossas dificuldades, né? Seja de nos relacionar,
Então, quanto mais a gente vai fazendo esse exercício de buscar aqui dentro, né, nas nossas forças, nos nossos recursos, maior é a probabilidade da gente dar conta de lidar com tudo que a vida vai apresentando pra gente, né? Então, vamos lá fortalecer esse nosso conceito próprio, né? A autoestima, ela diz o quanto eu me aceito como eu sou. E a aceitação diz de como eu me percebo. Então, a forma que eu olho para mim, a percepção própria, o meu conceito próprio, vai dizer se essa minha autoestima está fortalecida ou se ela está precisando de uma ajuda, né? Se ela precisa melhorar. Então, eu te convido a pensar sobre o seu conceito próprio, sobre o seu autoconceito, sobre como você olha para você. É um olhar manso, compassivo, sereno, acolhedor? Ou não? Esse olhar que você tem sobre você é um olhar bravo, severo, cobrador? E aí? Como que é o olhar que você tem sobre você mesmo? Como é que você se define? Como é que você conceitua você mesmo? Esse exercício nem sempre é fácil, né, gente? É muito mais fácil a gente, às vezes, falar das pessoas com as quais a gente convive, né? A gente vai observando ali as características que tem, aquilo que é bacana, aquilo que precisa desenvolver. Mas quando o assunto somos nós, a gente costuma ter uma certa dificuldade de dizer, né, de como é que a gente se percebe. Então você percebe mais, você realça mais o que você conquistou, os esforços, os investimentos que você fez ou onde você falhou. Onde que está o seu foco maior? O que você está construindo aí dentro da sua cabeça a seu respeito? É evidenciado no real? Né? Você leva em conta tudo o que aconteceu ou não? Ou isso daí está tudo distorcido, apenas está baseado no que de mais negativo ocorreu nas situações, nos eventos, em determinada área da sua vida? Como é que tá? Como é que tá seu olhar? O que acontece, gente, é que nós vamos nos contando verdades ou inverdades a nosso respeito. E com isso nós tendemos a minimizar as lembranças dos eventos positivos e maximizar a lembrança, as memórias das situações negativas que nós vivenciamos ao longo da nossa vida. A gente tende muito a fazer isso, né? E ao fazer isso, nós vamos internalizando mensagens que não fortalecem a nossa autoestima. Pelo contrário, enfraquece. Vai diminuindo o nosso crescimento, mina as nossas forças e vai prejudicando a nossa maneira de lidar com as adversidades apresentadas ao longo da nossa vida. E aí, ao invés de agradecer pelo que de bom acontece, a gente reclama pela parte ruim, né? Nas situações ruins em que nós somos envolvidos. Então, já que eu falei aqui de agradecer ou reclamar, eu vou falar como primeira prática simples que a gente pode desenvolver, que a gente pode manter para a gente ir fortalecendo a nossa autoestima. Parece clichê, gente, todo mundo fala, né? É a gratidão. Acontece que nunca se ouviu falar tanto em gratidão. E eu vejo isso como muito positivo. Por quê? Porque cada vez que a gente escuta, nos incentiva, nos ajuda a refletir acerca de como nós estamos olhando para aquilo que nos acontece, para os eventos, para as situações, para as circunstâncias da nossa vida. Porque não são as circunstâncias, segundo os especialistas, né, segundo a terapia cognitivo-comportamental, não são as circunstâncias, os fatos que vão determinar o nosso humor e os nossos comportamentos, mas é a nossa percepção. Percebe, gente, como a percepção, percebe como a percepção é importante? Como, né, muita coisa gira em torno da percepção, inclusive a gratidão, ela não tem a ver com o ter, ela tem a ver com a percepção.
com a forma com que eu percebo o que eu tenho, o que eu sou, o que eu já conquistei. A gratidão tem a ver com isso, né? Então, assim, com o nosso olhar positivo acerca das coisas, né, das situações que a gente enfrenta, das situações fáceis, difíceis, das conquistas que a gente tem. Então, todo dia nós temos motivos para agradecer. Vocês concordam comigo? Todos os dias. Inclusive, na mesma situação, se a gente, por um lado, tem talvez razões para queixar, para não concordar, para reclamar, por outro lado, a gente vai ter alguma razão para agradecer. Né? Por exemplo, numa situação em que eu cometi um erro, eu tenho duas opções. Ou eu fico ali na culpa, no remoer, na queixa, me cobrando o tempo todo, por que eu fiz assim, por que eu não fiz diferente, por que aconteceu dessa forma, fazendo 1000 questionamentos. Ou eu vejo pelo olhar do aprendizado e faço disso até um momento de gratidão. Né? Eu tenho uma escolha. Eu vou escolher o que eu vou fazer com isso que me aconteceu. Com essa falha, com esse erro, né? Então, assim, a gente tem motivos para agradecer todos os dias. Hoje, você já agradeceu? Você já fez seu momento de gratidão do dia? Faz de manhã, faz na hora do almoço, faz à noite. Até essa data do ano, você já começou a fazer aí seu diário da gratidão? Se não começou, começa hoje. Vamos juntos construir aqui dentro da nossa mente esse radar, vamos ligar o nosso radar para as coisas boas, positivas, favoráveis que acontecem na nossa vida. Porque enquanto a gente não pratica a gratidão, fica muito fácil da gente focar na reclamação, naquilo que não deu certo, naquilo que não foi legal, e a gente habilita isso de tal maneira que fica tem um botão ali de alerta. Toda vez que acontece algo negativo, a gente já percebe e já começa a queixa, já parte para comportamentos que na verdade não nos ajudam. Né? Então, existem várias formas de praticar a gratidão. Tem gente que tem um caderninho, tem gente que tem um bloquinho, tem gente que faz aqueles potes lindos, aqueles potes da gratidão, né? Pega um vidrinho reciclável aí e aí coloca um papelzinho, faz um negócio bonitinho por fora e coloca lá pote da gratidão. E aí, cada dia da semana, todo mundo da família vai lá e coloca uma razão para agradecer, um motivo para agradecer. E aí, a gente pode escolher uma data no ano que seja importante, que seja significativa para a família. Essa época do final do ano é uma época excelente, né, para a gente pegar ali, para a gente revisitar, para a gente rememorar e criar esse hábito frequente aqui de agradecer. Porque agradecer, gente, é acessível, basta a gente se exercitar, basta a gente querer desenvolver esse olhar e começar, né, a agradecer mais e reclamar menos. Perceber o que de melhor acontece e minimizar o que de ruim, né, o que de negativo, o que de adverso vai acontecendo na nossa vida. Então, começa hoje, se você não começou ainda, a praticar, a fazer seu diário da gratidão, seu exercício da gratidão. A segunda atitude, falando em gratidão, a segunda atitude que eu quero já colocar aqui para nós, trovão, eu quero falar da questão da gente contemplar a natureza. É tão simples assim, é tão gratuito, e todos os dias a gente se depara com um elemento natural. Todos os dias a gente tem essa oportunidade de contemplar. O contato com a natureza, gente, é um dos melhores exercícios de regulação emocional. Um dos maiores exercícios de regulação da ansiedade. A gente está com alguns pacientes na clínica que tiveram a oportunidade nesse período de pandemia de ir a um sítio, de passar um final de semana, e aí eles voltam. Não sei se alguém de vocês, né, tem vivenciado essa experiência, eles voltam totalmente assim, revigorados. Por quê? Porque o contato com a natureza, ele faz com que a gente cesse o que de melhor tem, inclusive na gente. Né? Eu falo que a natureza, além dela ser gratuita, ela é sábia. E eu acredito que em contato com a natureza, a gente entra em contato também com a sabedoria. E a gente carrega isso conosco.
Então, assim, à medida do possível, né, vai fazendo esse exercício de fazer o contato com a natureza. Se você tiver oportunidade, pisa com os pés descalço na terra, né, para que você consiga deixar um pouco de energia, de cansaço, de estresse, e que você possa se restabelecer. Tá? Então, assim, o contato com a natureza é poderosíssimo para melhorar a nossa autoestima. É uma das dicas que eu costumo dar para os meus pacientes em estado de ansiedade muito elevado, né, em situação de estresse muito alta. É realmente algo que melhora muito, muito, muito. Eu fico pensando nas pessoas que moram em ambientes que tem ali um lugar tão favorável, gostoso, privilegiado, e que poderia sentar dentro da própria casa com alguém da família, com o esposo, com os filhos, com a esposa, com os pais, e que não reserva tempo para isso. Né? Tem gente que tem ambiente dentro de casa, que tem um jardim legal, que tem, né, mas que fica ali tudo no nível da decoração, e a pessoa não reserva tempo para viver um tempo de qualidade dentro da própria casa. E a gente não precisa ter essa casa maravilhosa, né? Tem gente que tem vistas maravilhosas e que não param para contemplar, né, ali a natureza, um pôr do sol, né, para ouvir, para aproveitar dos nossos aqui órgãos dos sentidos, para perceber um pouco além o que está em volta, para ouvir ali os sons da natureza, né, os pássaros ali que cantam. A gente até vê muito aqui no Instagram mesmo, né, de amigos que publicam essas fotos assim bem sensíveis, né, de flores, de pôr do sol, da natureza. Quem é que não se alegra quando vê uma foto dessa? Quem é que não melhora quando vê algo assim da natureza acontecendo? Todos nós melhoramos. É impressionante o impacto que isso causa na gente. Então, vamos habilitar o nosso olhar para isso, para o que está aí à nossa frente e que só precisa que a gente perceba. E a gente, né, nessa correria, nesse trabalho, né, voltado ali para o trabalho, na correria, nas preocupações excessivas, a gente acaba por deixando esses momentos passarem. Não é verdade? É claro que se você não mora no lugar desse, não tem uma vista dessa, ainda assim você tem razões, você tem como olhar, perceber muita coisa boa dentro de você. Você pode olhar para você, eu costumo dizer da importância de abrir a janela interna. Eu tive uma paciente que morava numa praia no Caribe, né, o atendimento online, e aí ela de vez em quando me mandava uns vídeos maravilhosos da praia, e ela começou o processo terapêutico, assim, acho que tomando mais de 10 medicamentos. E ela foi melhorando, como o lugar era muito bonito, ela sempre fazendo passeios ali, claro, né? Um conjunto de ações, o processo todo. E aí chegou um determinado momento do processo que ela me disse assim: Elaine, a janela do meu quarto não dá de frente para o mar, não, mas eu moro de frente para o mar. E quando eu abro a minha janela, mesmo que eu não veja o mar, eu me lembro que eu moro nesse lugar tão lindo, eu ganho forças para continuar. E eu achei aquilo tão maravilhoso e fiquei pensando nas nossas janelas internas. O que a gente vê quando a gente olha aqui dentro? Que é assim, contemplativo. Quem são as pessoas que estão à nossa volta? Às vezes a gente tem, e como eu falei, um jardim. Essa menina, inclusive, ela já mudou desse lugar, por causa do trabalho dela, ela, né, viaja muito. Então ela mudou para outra cidade e ela me disse que nessa casa que ela está agora tem um jardim muito lindo no quintal e ela foi lá passear e saiu colhendo aquelas florzinhas lá pelo caminho. Quer dizer, é uma prática que a gente assume, que a gente escolhe e que tem um potencial terapêutico muito grande, né? A terceira dica, né, o terceiro ponto que eu quero colocar aqui é da importância da gente cuidar da gente. Eu não vou entrar na questão do autocuidado, né, porque aí entra uma série de outras dicas, e a gente até tem uma live muito legal aqui sobre o autocuidado para todos os tempos, vale a pena assistir. Mas é importante a gente manter o nosso cuidado próprio e o cuidado do nosso espaço, de onde a gente está, de onde a gente habita.
A organização, ela ajuda muito também a melhorar a nossa autoestima, porque ela contribui com a questão da produtividade e isso melhora a nossa autoestima. Se está tudo junto, misturado, se está tudo muito desorganizado, isso vai causar um impacto na nossa autoestima, né? Vai causar um impacto na nossa produtividade e, consequentemente, na nossa autoestima, no nosso conceito, na nossa forma de nos perceber. E como eu entrei nesse assunto da organização, eu quero falar de uma prática que ajuda muito também a melhorar a nossa autoestima, que é o desapego. Como é que estão os armários aí? Como é que estão os armários essa altura do campeonato, essa época do ano? É uma época que a gente é muito convidado, né, a desapegar, a fazer doações. Então, observa aí como que tá os seus armários, como que tá o seu guarda-roupa, né? Agora é armário que a gente fala. E todos da cozinha, né? A gente costuma ir juntando umas vasilhas ali que a gente nem usa mais. Gente, essa prática de desapego daquilo que a gente não utiliza mais, ela também é revitalizadora. Ela organiza os nossos espaços, organiza a nossa vida, organiza a nossa cabeça, sabe? E ainda a gente coloca em prática a questão da sustentabilidade, a gente coloca em prática a reciclagem, a gente coloca em prática a criatividade. Por quê? Porque a criatividade é o quê? Nada mais é do que o novo de novo, né? Então, quando a gente doa, quando a gente abre mão, quando a gente desapega, isso cria uma energia muito boa, muito positiva na nossa casa, onde a gente está. Então, vale muito a pena praticar o desapego. Eu sei que a gente precisa de coragem para isso, muitas das vezes. Né? A gente fica ali, olha, desfaço, não desfaço, começa a pensar se vai fazer falta, se não vai. Mas tem muita coisa que a gente não utiliza mais, que a gente não vai utilizar e que isso pode fazer a diferença na vida de outra pessoa. Adianta muito pouco eu reciclar e não destinar também. Né? Eu encho a sacola e tal e deixo ali em algum canto da casa. Isso também vai diminuindo, vai aumentando o peso aqui. Ao passo que se eu desapego, já destino, né, já encontro alguém para buscar, para entregar, o que é que vai acontecer? Eu crio essa oportunidade de alguém se beneficiar disso que não está sendo útil para mim mais, né? E aí eu melhoro, né? Me ajuda outra pessoa. Uma prática, inclusive, que é simples e que ajuda muito também é o servir, gente. É o trabalho voluntário. Esse período de pandemia foi um período, está sendo, né, um período muito difícil, um período de muitas adversidades, mudanças, como eu falei, cada um sendo impactado de uma forma diferente. Acontece que está sendo um período também de muita criatividade, de muita descoberta, de muito reinventar, de muita doação, né? Então, quando a gente reinventa, quando a gente serve, quando a gente coloca um dom a serviço, o trabalho voluntário, ele assim, melhora a nossa autoestima de uma forma que a gente nem imagina. Né? Faz muito bem esse servir, esse colocar o nosso talento, né? Aquilo que a gente tem ali de melhor a serviço, à disposição de alguém que esteja precisando ali. Outra prática que eu quero falar com vocês é a importância da gente tomar nossas decisões. Gente, tudo que eu estou falando aqui, percebe que só depende de mim? Tudo que eu estou falando aqui, por que eu chamei de prática simples? Porque só depende do eu, tá? Depende de mim, depende do meu querer, do meu fazer, da minha postura diante da minha própria vida. Então, tomar decisões. Sabe aquela coisa de você estar ali em cima do muro, né? Vou para a esquerda ou vou para a direita, não sei o que eu faço, não sei o que eu vou decidir? Isso é muito ansiogênico. A gente vai alimentando pensamentos ansiogênicos e a gente se afasta muitas vezes da nossa meta, do nosso objetivo, do nosso sonho, quando a gente demora muito tempo na dúvida. A dúvida é um pensamento ansiogênico e pode vir a nos trazer preocupações, né? Ao passo que se a gente decide, a gente decide, então a gente parte para as ações, para a organização, para planejar aquilo que a gente quer.
Então, as decisões, quando necessárias, elas são importantíssimas para o aumento, para o fortalecimento da nossa autoestima. Então, se tem aí uma questão que está te pegando, que você precisa decidir, tem um exercício que a gente faz muito bom, que é um inventário de vantagens e desvantagens. Então, a gente escreve lá, a gente pega uma folha, de um lado coloca a respeito de tal situação, tal decisão que eu preciso tomar. Quais as vantagens que eu terei se eu decidir por sim? E quais as desvantagens que eu terei se eu decidir que sim? Né? Então, diante de uma decisão, de uma tomada de decisão, faça esse exercício. É a mesma coisa da relação de custo-benefício. O que me custa aceitar, por exemplo, uma proposta, e o que eu vou ter de benefício? Custo-benefício, vantagens e desvantagens. Isso ajuda na tomada de decisões, que vai ajudar no próximo passo que a gente precisa tomar. Né? A gente vence uma etapa quando a gente toma as nossas decisões. Então, decidir, tomar a decisão, escolher o caminho, escolher o que a gente quer, é super importante para o fortalecimento da nossa autoestima. Outra prática que ajuda bastante assim, a nossa autoestima é a gente criar a nossa rotina, né? Ajuda porque é também muito desconfortável a gente ficar perdido ao longo do dia. Você sabe que você tem um monte de coisas para fazer, um monte de tarefas para cumprir, e aí você não se organiza, não cria essa sua rotina, e aí depois vem aquelas cobranças todas, aquela culpa, aquele mal-estar todo que nos causa, porque a gente fica com aquela ideia de improdutividade, nada está acontecendo, eu não estou saindo do lugar. Crie sua rotina, estabeleça suas metas, crie suas estratégias e tenha pés no chão. Os nossos sonhos, eles são todos realizáveis, desde que nós tenhamos pés no chão, consciência clara daquilo que a gente quer, né? Que a gente saiba mensurar essas metas e que a gente saiba que vai levar um tempo para que elas se realizem. Né? Então, de acordo com a sua ordem de prioridade, você vai estabelecer suas metas e vai colocar lá o que vai acontecer daqui a um ano, o que é daqui para 6 meses, o que você vai realizar daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Tem metas que vai demorar, tem sonhos, tem projetos que vai demorar um período maior. Né, gente? Eu costumo dizer que ninguém nasce, ninguém é gestado em apenas um mês. Os nossos projetos, dependendo do tamanho, dependendo do projeto, ele também não é. E não significa que ele não vai acontecer. Significa que a gente precisa ter uma consciência clara do tempo que a gente vai levar para que esse processo, para que esse planejamento seja colocado em prática, para que esse sonho se concretize. E é muito diferente a gente ficar com o negócio aqui na cabeça, de a gente pegar papel e caneta, colocar, gente, meta, sonho, projeto, objetivo, o que for, tem que ir para o papel, porque se ficar na nossa cabeça, a gente corre o risco de ficar mal, de não se organizar, de não se estruturar, de não criar a rede que a gente vai precisar, talvez, de apoio para a elaboração, a equipe que vai construir isso junto com a gente. Né? Então a gente precisa ter lugar, ter papel, ter um bloco, ter um caderno de planejamento, ou a planilha, né? Aí no seu tablet, no seu computador, aonde quer que seja. Então estabeleça suas metas, coloque lá a ordem de prioridade, o que vai acontecer primeiro, o que vai ser segundo. E tenha pés no chão, tenha consciência clara de que tudo precisa de um processo e a gente precisa desfrutar desse processo, desfrute de cada etapa. Não fica sonhando só com o resultado final. Porque ficar só lá, né? Só lá, é como se a gente tivesse que dar um salto para o futuro. A gente não entende. Quando a gente não entende que tem degrau, que as nossas metas vão ser alcançadas de forma gradual, isso também nos causa um tremendo mal-estar, uma sensação, né, muito ruim. Tá? Eu falei da questão do processo, né? Que é importante a gente pensar. Que tudo tem um processo, que nada vai ser passe de mágica, não vai ser varinha de condão, piscar de olhos. É importante que a gente tenha essa consciência. E outra dica que eu quero dar para vocês, que ajuda a fortalecer nossa autoestima, é a gente aceitar, muitas vezes, a fazer pouco. Porque quando a gente tá só naquela coisa de que eu preciso, né, sei lá, aquele cargo mais alto, de repente
sem entender que de repente eu vou precisar, né, assumir um lugar ali, uma posição um pouco aquém daquela que eu quero para depois chegar lá. Eu tenho um exemplo de um paciente, que o negócio dele é com um concurso público. E ele se via impossibilitado de estudar porque ele tinha pouco tempo para estudar. Trabalhava, tem a questão do transporte, levava tempo para ir, para voltar do trabalho. E ele sempre se queixando, sempre mal, porque ele estava sempre de olho no que ele não conseguia fazer. Percebe? Quando a gente está de olho naquilo que... a gente fica na insuficiência, na escassez. Ele vivia ali queixando de olho no fato dele estudar muito pouco. Ele falava, Elaine, é muito pouco, eu chego em casa já cansado e tal. E aí fica naquela coisa do 8 ou do 80. Se eu não consigo estudar muito tempo, pouco também eu não vou estudar. Aí vai ficar mesmo mais distante, mais difícil de passar no concurso, né? Agora, a partir do momento que ele entende que ele pode estudar o tempo que ele tem, que seja 1 hora por dia, que seja 30 minutos por dia, no final de um mês, quanto tempo que ele vai ter estudado? No final de 2 meses, quanto tempo ele vai ter estudado? Para ir se preparando para esse concurso. E era a mesma coisa com atividade fixa, um mindset fixo, né, gente? Um mindset mais fixo, que é essa coisa do 8 ou do 80, ou eu faço muito ou eu faço nada, né? E aí, era a mesma coisa que atividade física. Ele falava, não estou fazendo, não tenho tempo, não dá, eu não vou fazer 10 minutos, não vou fazer 20 minutos. No livro da Brené Brown, tem uma parte que eu acho muito interessante, que ela fala assim, os 20 minutos que você caminha vale mais do que os 4 quilômetros que você não corre. Né? Eu coloco uma meta muito grande e eu não faço. E aí, o que adianta? É preferível pouco do que o muito que não faz nada. Então, até que um belo dia, ele me chega com uma notícia maravilhosa, né? Daquelas que o terapeuta solta pulos de alegria, né? Dá saltos de alegria e disse assim, Elaine, deixa eu te contar uma coisa. Eu aceitei que eu posso fazer pouco. Olha só, gente, aceitei. Olha o que é aceitação. Aceitação é a não reação ao desconforto que uma situação traz pra gente. Ele estava ali todo desconfortável, ele estava desconfortável de fazer pouco, mas ele aceitou. Ele não reagiu e ele resolveu continuar. Né? Então, assim, a gente aceitar, a gente entender que o pouco pode ser muito, devagar, gradativo, degrau por degrau, isso ajuda muito a melhorar a nossa autoestima, porque senão você fica com aquela ideia da insuficiência, não consigo, não vai dar, nunca vai acontecer, nunca vai ser, né? Outra questão que eu gostaria de conversar com vocês é a respeito das perdas humanas que nós tivemos esse ano, né? Uma vez, a primeira vez que eu fui falar sobre autoestima numa comunidade onde eu atendia, no primeiro lugar que eu comecei a atender, eu fazia um trabalho voluntário, e aí eu fui dar uma palestra, a primeira palestra que eu fui dar lá sobre autoestima. Ao final da palestra veio ali algumas perguntas, e eis que uma senhora me pergunta o seguinte, Elaine, como que a gente melhora a autoestima quando a gente perde alguém que a gente ama? Ela tinha perdido uma filha, gente, de 37 anos, e que tinha deixado uma filha, né? A neta ficou com ela, uma neta de 5 anos. Então ela perdeu uma filha. E aí o que eu fiz, né? Engoli assim, né? Nossa, que pergunta, né? Como é que eu vou melhorar a minha autoestima depois que eu perdi alguém? E aí eu respirei fundo, acolhi, abracei, a gente podia abraçar naquela época, né? Não tinha pandemia. Acolhi, abracei, olhei nos olhos dela e disse para ela, olha, é difícil, né? Eu sei que é desafiador, que não é fácil, né? Vamos aceitar, vamos viver nosso luto, vamos viver essa dor. A gente precisa viver a nossa tristeza, porque as nossas emoções, elas são parte de nós, parte importante. E se elas não são acolhidas, se elas são negadas, vai ficar muito mais difícil essa elaboração, porque um momento ou outro ela vai precisar ser vivenciada. Ela não vai desistir, ela vai reivindicar, né, esse lugar que ela tem, a emoção ela vai reivindicar. E aí eu sugeri que ela fosse para o processo, né, para terapia, e graças a Deus ela foi, né, logo ela se sentiu melhor, graças a Deus a neta também foi fazer terapia e tudo, consegui atender as duas.
Mas o que eu quero dizer, assim, uma mensagem que eu acho que vale muito para as pessoas que tiveram perdas humanas, né, gente, significativas ao longo desse período. A gente sabe que era tudo muito novo, né, não tinha tanta informação, talvez, enfim, a medicina está aí, né, batalhando para que essa vacina apareça, né, para que essa vacina fique tudo certinho, enfim, que a gente vença essa etapa das nossas vidas nesse mundo, né, é o seguinte: viver a perda, sentir, sabe, sentir essa tristeza, validar essa tristeza, e se for o caso, faça uma carta, sabe, declare para essa pessoa o que você gostaria de declarar, o que você talvez não declarou. Às vezes a gente, né, com essa situação aí, teve gente que não teve tempo, né, de se despedir, foi tudo muito rápido. Então, a escrita, ela é considerada terapêutica. Então, escreve o que você gostaria de escrever. Se foi agora a perda, se não foi, se tem mais tempo, sabe? Se você não quiser escrever, você pode criar um momento de, sabe, de conexão com essa realidade que você está vivenciando, com esse sofrimento, e conversando mesmo, como se você pudesse falar com essa pessoa. Isso não é loucura, viu, gente? Isso não é problema nenhum. Isso é elaboração, isso é poder externar, é poder se expressar, né? Então, de alguma forma, né, encontre aí, seja fazendo uma carta, seja indo no canto aí da sua casa, do seu quarto, em que você possa entrar em contato com essa realidade dentro de você. E uma prática que honra muito as pessoas, né, que já se foram, alguém que amamos e que não está mais aqui, é a prática do autocuidado, é a prática da autoestima, do amor próprio. Você quer honrar alguém que não está mais aqui? Se cuida de você, sabe? Busque o melhor da vida, sim. Busque saúde para você, busque o que te faz bem, tá? Então, assim, uma mensagem que eu gostaria de deixar, porque mexe mesmo, né? Mexe não só com a nossa autoestima, mexe com a nossa vida, com tudo. Uma perda significativa como essa. E eu não posso deixar de falar da importância da gente praticar o perdão quando se trata de uma melhoria na nossa autoestima, de um fortalecimento da nossa autoestima. E aí pode ter gente que pensa assim, mas Elaine, você não falou que ia falar de atitudes simples para fortalecer a autoestima, para potencializar a autoestima? Como é que você vem falar de perdão? A gente já falou da decisão, não já falou? A decisão, gente, é o que resolve uma questão, uma mágoa, tá? Então, o perdão é uma decisão. Quando eu decido olhar para aquele evento, para aquele fato, para aquela situação, com aquela pessoa ou aquelas pessoas envolvidas, e resolvo e decido tomar a decisão de perdoar, depende de mim. É como eu falei lá no início. Eu chamei de atitude simples porque são coisas que dependem de mim, que não depende do outro, que não depende da sorte, que não depende de nada externo a mim. E o perdão depende de uma decisão, de uma postura minha frente a uma situação que me magoou, que me machucou, que foi injusta. Ah, mas eu não posso porque fulano foi injusto comigo. Né? A gente fica com raiva. Né? A gente fica com raiva, a gente fica magoado, a gente fica ressentido, a gente fica muito triste, dependendo da situação. Mas perdoar te potencializa. Perdoar é um poder nosso. O perdão depende de mim. Não depende nem do outro chegar e me pedir perdão. Depende de eu decidir que eu vou perdoar. E me dar a oportunidade de trabalhar essa mágoa dentro de mim. Eu não tenho poder sobre a injustiça do outro. Talvez eu me sinta injustiçada, né? Eu estou me sentindo injustiçada, uma regra minha foi violada, me desrespeitou, me agrediu, né? Todos esses pensamentos, essas situações, elas vão me deixar triste, me deixar magoado, me deixar com raiva. Elas vão me deixar com raiva primeiro, né? Depois vem uma mágoa. Eu não tenho poder sobre o agir do outro, sobre a injustiça que o outro cometeu comigo. Mas eu tenho poder sobre essa mágoa que está aqui dentro de mim. Eu tenho poder, eu vou escolher o que eu vou fazer com essa mágoa. Então, se eu decido
E uma coisa, um exercício que ajuda a gente a perdoar é a empatia. A empatia é um dos seus grandes poderes, assim, né, dos seus grandes favores à nossa vida, é justamente do perdão. Porque quando eu olho para o outro, me colocando no lugar dele, para entender as razões, os motivos, as motivações que ele teve para agir comigo da forma que ele agiu, né, para me atacar, para me ofender, para me violar, para violar minhas regras, e fica muito mais fácil de eu perdoá-lo e de eu seguir livre e leve, sabe? Perdoar é me deixar numa condição de liberdade, é me libertar. Porque quanto mais eu fico ressentida, magoada, mais eu acabo dando o poder, né, dessa injustiça, desse fato, me prejudicar e me fazer mal. Tá? Então, pratique perdão. Lá no começo da live, eu comecei perguntando o que mesmo que você tem pensado a seu respeito. Lembra? Comecei perguntando, né? O que você pensa a seu respeito, que interpretações que você tem, né, acerca aí dos conceitos, quais conceitos que você tem, como é que você se percebe, como é que você se vê, porque são essas nossas percepções próprias que vão dizer aí dessa nossa autoestima, de como que ela tá, né, dessa estima própria, dessa aceitação, me aceitar como eu sou. Acredito que vocês refletiram. E aí eu quero fazer outra pergunta. Essa forma de você se perceber ajuda ou atrapalha o fortalecimento da sua autoestima? Que é tão importante para você, para as suas relações, né? Essas percepções estão ajudando ou atrapalhando? Então, ressignifique se necessário for. Pense nos seus merecimentos. Merecimentos reais, verdadeiros, merecimentos genuínos, né? Por que eu estou falando de merecimentos verdadeiros? Porque muitas vezes o que a gente entende que a gente merece é algo que nos prejudica, que nos causa dor, que nos faz mal. Tá? Muitas vezes a nossa noção de merecimentos, ela tá ali um tanto prejudicial. Então pense acerca de um merecimento real, né? Um merecimento que de fato vai trazer essa sensação gostosa, né? Que vai trazer aí algo bom, que vai te fazer bem. E permita-se aproximar-se de si, conectar-se consigo e apaixonar-se por si mesmo. Eu vou te agradecer pela sua companhia aqui comigo ao longo desse tempo. E eu gostaria que você também agradecesse a sua companhia para você mesmo. Obrigada por estar aqui comigo. Um beijo para vocês. Tchau, gente.